Excelentíssimo senhor presidente desta ilustre Casa Legislativa, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, povo de Divinópolis. Ainda há juízes em Berlim. Diz a história que o imperador alemão Frederico II o Grande pretendia ampliar seu palácio e, para tanto, precisava demolir um antigo moinho ao seu redor. Mas havia um porém. O dono do moinho não aceitava vendê-lo ao imperador. Frederico II, então, voltando-se ao dono do moinho, disse-lhe com dureza: "O senhor sabe que eu, na condição de imperador, posso tomar-lhe o moinho sem qualquer indenização?" O dono do moinho respondeu: "Vossa Majestade, tomar-me o moinho? Só se não existirem mais juízes em Berlim." Senhores vereadores, tomei a liberdade de trazer-lhes esse fato histórico para dizer, com todo destaque e respeito: Vossas Excelências, no seio deste plenário, muitas vezes também são juízes. E nessas vezes serão chamados a decidir qual a vontade deve prevalecer. A vontade de um setor concentrada na mão de uns poucos, ou a vontade do povo legitimamente exercida nas urnas, democrática e republicanamente, conforme ditam as regras majoritárias. Confesso, senhores vereadores, que eu, procurador-geral deste nosso amado município, estou atento a certas demandas trazidas a esta casa, principalmente com relação àquelas que atentam contra a soberania popular e, por consequência, contra a administração pública. Diz a Constituição da República: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Se este é o mandamento constitucional, se esta é a viga mestra da democracia, fica claro e evidente que não se pode aceitar que a vontade do povo, colhida com obediência ao processo eleitoral, seja colocada em perigo. É interesse do município de Divinópolis, que eu juridicamente ora represento, que as decisões políticas tomadas por seu povo sejam respeitadas, sejam valorizadas e preservadas de ataques. Uma sociedade só se desenvolve de maneira sólida e permanente quando existe o respeito às regras do processo democrático. Assim entendido, aquele por meio do qual o povo, e não outro setor organizado, dita o rumo político que quer para o seu município. E como se estabelece esse rumo político? Com a outorga legítima de um mandato eletivo, seja ele para prefeito, seja ele para vereador. E é justamente nessa outorga que se encontra o ponto central da questão, pois um mandato não pode ser tratado como se fosse uma folha ao vento, assoprada de canto ao outro, ao sabor de quem assopra. Um mandato eletivo, senhores vereadores, é o que mais de sério e sagrado existe numa democracia, pois representa o exercício de um direito indisponível e intransferível por parte de um cidadão. Um homem, um voto, eis o princípio, mas só se elege aquele que alcançou a maioria deles. Esta é a regra. Pois bem, senhores vereadores, quando um levante contra um mandato eletivo aportar nesta casa, lembrem-se de que vossas excelências serão os juízes da causa, mas da causa do povo que elegeu o mandatário em questão, e não da causa dos que atentam contra o mandato concedido. Os atentados contra o Estado democrático de direito devem ser rejeitados, porque ameaçam a dignidade humana e política de todos os cidadãos. Ataques dessa natureza, senhores vereadores, devem ser rejeitados porque, se não forem combatidos, amanhã prestarão-se a tarefa de ameaçar o exercício de liberdade política de todos e cada um de nós.
Vivemos no Estado democrático de direito e não podemos abrir mão dessa garantia. Vivemos sob um Estado democrático de direito e é assim que deve ser, para o bem da nossa geração e das futuras gerações. Nos dias atuais experimentamos tempos estranhos, tempos difíceis, com uma sanha justiceira sem precedentes e sem limites, segundo a qual os fins justificariam os meios, tal qual nos tempos do chamado macartismo, aquele escuro período político passado nos Estados Unidos da América, na década de 50, em que o denuncismo sem fundamento destruía reputações, violava direitos políticos e gerava um medo coletivo. Certamente esta casa saberá distinguir a verdade da mentira, a coragem do medo e a justiça da injustiça. Há muito por fazer por Divinópolis e poucos são os recursos. Não podemos permitir que a crise financeira descambe para uma crise política e nos separe do ideal maior de trabalhar pelo povo e para o povo de Divinópolis. Somos responsáveis por apontar caminhos legítimos na busca pelo desenvolvimento do nosso município, acima de qualquer coisa. Não há mais tempo para atrasos, nem para a construção de atalhos políticos. Aliás, atalhos políticos são o meio mais rápido de não se chegar a lugar algum. As questões políticas já resolvidas por esta casa não podem ser revisitadas. A marcha é para frente, pois é lá que se encontra o futuro. Aquilo que esta casa já decidiu está decidido, soberanamente, por meio de um legítimo julgamento político baseado no voto da maioria de seus membros. Todos nós conhecemos a célebre cláusula constitucional. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. A tarefa cumprida por um poder abre espaço para a ação do outro, sem interferências, sob pena de ruptura da harmonia e da independência entre eles. Termino minhas breves ponderações citando o trecho do poema composto por Eduardo Alves da Costa, que representa bem o que pode acontecer com cada um de nós, agentes políticos e públicos, se não forem rejeitados com toda a força os ataques contra as liberdades políticas. Tu sabes, conheces melhor do que eu, a velha história. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Senhor presidente, eu vou concluir. Concedo mais 2 minutos. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Senhores vereadores, termino minha fala na condição de procurador-geral do município, com uma firme convicção. Ainda há juízes em Divinópolis. Muito obrigado.